Tudo bem? Tudo certo, né? Vamos aí continuar o nosso estudo, tá? De razão e proporção. E hoje vem a segunda parte, tá? O retorno. Professor, o que a gente vai estudar hoje? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Você sabe como diferenciar as duas? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Para ser diretamente proporcional, DP, né? Fica mais fácil, DP, toma muito cuidado com o conceito. Muita gente acha que é só aumentar uma grandeza e a outra também aumentar, que eu vou ter aí diretamente proporcional. Tá errado, tá? Ou tá incompleto essa tua definição. Uma aumenta, a outra vai aumentar, só que na mesma o que? Proporção. A ideia também é oposta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir, só que também tem que ter a mesma proporção. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Deslocamento e tempo. Se você observar comigo, à medida que o deslocamento está aumentando, o que está acontecendo com o meu tempo? Ele também está aumentando. Ah, professor, tem a mesma proporcionalidade? Vamos ver aqui comigo. Como é que eu vejo isso? Tem muitos modos, tá? Eu posso observar, por exemplo, assim: quando dobra o deslocamento, o respectivo tempo também vai dobrar. Observa? Quando você dobra o teu deslocamento, eu estou com 6, multipliquei por 2, 12. O tempo estava 2, multiplicou por 2, ficou 4. Essa é uma forma de ver. Mas eu gosto de uma outra forma que eu acho muito bacana, tá? Eu acho muito legal, mais interessante até. Quando eu quero ver se é diretamente proporcional, eu divido uma pela respectiva grandeza que tem aqui. Então, quando você dividir 3 por 1, o resultado é o mesmo que 6 por 2, que 9 por 3, 12 por 4, 15 por 5. Quando você dividir os dados de uma grandeza pelos respectivos da outra, e dá sempre o mesmo resultado, eu falo que as duas são diretamente proporcionais. Ok? Quer ver aqui um outro exemplo? Litros e km. Isso é, né, evidente que quando aumenta um, vai aumentar o outro também, né? Até hoje em dia não existe uma tecnologia oposta a essa. Quanto mais km você percorrer, mais, né, litros o teu motor aí vai consumir. Por que que as duas são diretamente proporcionais? Eu até montei esse esqueminha aqui para você ver, tá? Mas eu vou pensar dessa forma. Sempre que é DP, você tem que dividir uma pela outra e os respectivos resultados devem ser iguais. E esse resultado, gente, eu chamo de K. E o K é a minha constante de proporcionalidade. Essa constante aqui a gente vai usar muito, tá? Então, para a CDP, divide um pelo respectivo valor do outro, o resultado sempre tem que ser o mesmo. E esse resultado eu chamo de constante de proporcionalidade. Bacana? Professor, e inversamente proporcional? Como é que eu vejo? A mesma ideia, tá? Aumenta um, a outra grandeza vai diminuir. Só que eu tenho que ficar ligado que é sempre na mesma o quê? Proporção. Legal? Então aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Para você ver. Velocidade média e tempo de viagem. O que acontece aqui? Observa comigo. A velocidade ela está aumentando e o respectivo tempo ele está diminuindo. Ok? Há uma proporcionalidade aí, professor? Como é que eu vejo? Quando é inversamente, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar
o valor de um pelo respectivo valor do outro. Se der o mesmo resultado, é porque é inversamente. Perceba que é o inverso, tá, do que eu tinha feito antes. Na DP, diretamente proporcional, eu dividia, tinha que dar sempre o mesmo resultado. Na inversa, eu multiplico e tem que dar sempre o mesmo valor. 60 multiplicado por 10, 600. 100 multiplicado por 6, também 600. Cada vez que eu multiplico um pelo outro, o resultado sempre é o mesmo. Isso é inversamente proporcional. Bacana? Massa. Coloquei aqui um textinho também, tá? Eu tenho aí uma fábrica de sapatos, 25 funcionários. E aí vai ser produzida uma determinada quantidade de sapato em 10 horas. Se o número de pessoas que estão trabalhando aumentar para 50, essa mesma quantidade de sapato ela vai ser produzida em 5 horas. Aqui há uma questão de inversamente proporcional. Quando você aumenta o número de pessoas que estão trabalhando para fazer a mesma quantidade de sapatos, o meu tempo, evidentemente, ele vai diminuir, vai ser mais rápido para fazer. Qual é a constante de proporcionalidade? Lembra que quando é inverso, eu vou multiplicar. 25 vezes 10, 250. 50 vezes 5, também 250. Professor, resuminho aqui para ficar bem bacana. Quando é inversamente, para saber se duas sequências, duas grandezas são inversamente, você vai multiplicar uma pela outra e tem que dar sempre o mesmo resultado. Bacana? Ok. Como que pode cair essas questões no vestibular, no Enem? Eu vou começar com uma questãozinha muito bacana da Unicamp, tá? E essa questão é receita, ela sempre cai desse jeito e a forma de resolver também sempre vai ser do mesmo modo. Vamos lá então? A quantia de R$ 1.280 deve ser dividida entre 3 pessoas. Qual é a quantia que cada uma vai receber? Se, no item a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. E no item B, essa mesma divisão, R$ 1.280, vai ser colocada para 3 pessoas em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Vamos lá ver como é que eu vou resolver? Antes de resolver o item A e B, como essa quantia ela vai ser repartida para 3 pessoas, a primeira pessoa eu vou supor que vai ganhar X, a outra Y e a terceira Z. De modo que quando eu somar a quantia que cada um vai receber, o meu total vai ser R$ 1.280. Verdade? Ok. Guarda essa equação aqui que eu vou usar tanto no item A quanto no item B. Então vamos lá. Item A, eu vou dividir em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Pessoal, receitinha, tá? Você sempre vai resolver desse jeito. Eu vou montar a primeira coluna exatamente com a quantia que cada um vai receber, que são as incógnitas que eu ainda não sei. E nessa segunda coluna, você vai colocar os números nos quais são diretamente proporcionais: 8, 5 e 7. Ok? E aí, como é DP, eu vou usar aquele fato. Quando eu divido um pelo outro, o resultado é sempre o mesmo, aquela constante K. Então, olha só como que eu vou fazer. Dividir o x pelo 8, o resultado é o y pelo 5 e o resultado é o z pelo 7. Isso tem que ser igual à minha constante K. Bacana? Então, na DP, eu vou dividir um pelo respectivo valor do outro. E aí, o meu objetivo nesse momento vai ser achar esse K.
E aqui tem um negocinho muito bacana que você viu no vídeo passado, hein? Se não viu, tem que ver. Quando eu monto essas razões, cujo resultado vai dar K, essas minhas razões não vão mudar o resultado se você somar todas as partes de cima e todas as partes de baixo. Lembra dessa propriedade que eu dei no vídeo passado? Então eu vou fazer isso, pessoal. Essa mesma razão K, ela não vai mudar quando você soma todas as partes de cima aqui, x mais y mais z, e aqui embaixo, 8 mais 5 mais 7. Tá, mas por que que isso vai ser fantástico aqui? Porque quando você soma x mais y mais z, o que que eu tenho? 1.280. Então eu substituo. Aqui embaixo vai dar 20 a soma, e essa divisão, ela dá exatamente o valor do K, que é a nossa constante. Muito massa, tá? Fazer desse modo aqui para calcular a minha constante. E aí, pessoal, uma vez que eu calculei a constante, acabou. Porque aí, para achar o valor de cada incógnita, eu vou fazer o quê? Vou pegar cada razão e vou colocar igual a essa minha constante K. Então, x sobre 8 coloca igual a 64, multiplica, vai dar R$ 512. Depois, y sobre 5 igual a k, que é 64, passo 5 para lá multiplicando, R$ 320. Z sobre 7 igual a k, substitui, acha o valor do z, que é R$ 448. Bacana? Muito massa esse método, né? É uma receita. Resolve desse jeito, não tem erro, tá? Professor, observa que faz sentido aqui a ideia de um aumentar, o outro também aumentar na mesma proporção, tá? O x, como ele está ligado ao maior dos números aqui, você pode observar que ele é o maior dos resultados. Da mesma forma, o y, que está ligado ao menor dos números aqui, ele é o menor dos resultados. E toda vez que você divide 512, que é o x, por 8, 320, que é o y, por 5, 448, que é o z, por 7, o resultado vai ter que dar a minha constante k. Então faz muito sentido essa ideia que eu coloquei. Legal? Inversa, diretamente proporcional, resolvo dessa forma. Agora, professor, e o item B? Ele quer inversamente proporcional a 5, 2 e 10. Sabe como que é a magia aqui? Você vai trabalhar com a mesma receitinha. Nessa coluna, eu vou colocar as incógnitas, que são as quantias que eu não sei, o que cada um vai receber. E aqui nesse espaço, eu vou colocar os resultados nos quais são inversamente. Ok? E aí eu vou aplicar o mesmo esquema. Só que aqui eu vou modificar um pouquinho, tá? Na forma de montar as minhas razões. Por quê? Lá na inversa, lembra que eu comentei que eu multiplicava uma pela outra e dava sempre a constante K? Fazia isso, né? Mas como aqui eu quero facilitar um pouquinho ou dificultar menos, tá? Eu vou fazer o esquema que é o seguinte: ao invés de multiplicar por 5, eu vou dividir pelo inverso de 5, que dá na mesma, tá? Pegar x multiplicar por 5 é a mesma coisa que pegar o x e dividir por 1/5, tá? Dá na mesma na matemática. Então eu vou continuar com a ideia da divisão aqui, até para facilitar, para você guardar mais fácil, tá? A técnica. Então, olha como vai ficar. O meu x na inversamente, eu vou dividir pelo inverso de 5. O resultado tem que ser igual o y dividido pelo inverso de 2. O resultado tem que ser igual ao z pelo inverso de 10, que é 1 sobre 10. E essas divisões
tem que dar sempre a minha constante K. Bacana? Viu como eu montei da inversa? Eu vou pensar ainda na ideia da divisão. Só que nos denominadores aqui, o que, que eu faço quando é inversamente? Eu coloco o inverso de cada um desses números que estão aqui. Receitinha na inversa faz sempre desse jeito. E depois que eu fiz isso, gente, é a mesma ideia, tá? Eu vou trabalhar com aquela dica do vídeo passado. Essa minha razão aqui não vai mudar quando você somar todas as partes de cima, x mais y mais z, e somar todas as partes de baixo, 1/5 mais 1/2 mais 1 sobre 10. A razão continua a mesma. O x mais y mais z você tem, né, que é 1280. Aqui é um pouquinho chato, tá? Faz a conta no rascunho, faz o mínimo, soma isso aqui, vai dar 8 sobre 10. Resolve essa matemática básica aqui, o resultado vai dar 1.600. Ok? Então, achei a minha constante K. Uma vez que eu achei o K, eu vou fazer o quê? A mesma coisa, vou pegar cada razão e vou colocar igual ao meu K. X sobre 1/5 igual a K, x sobre 1/5 igual a 1.600, passa 1/5 para cá multiplicando, multiplicar por 1/5, né? É a mesma coisa aqui que dividir o 1.600 por 5, vai dar 320. Depois pega essa razão y sobre meio e coloca igual a 1.600, passa o meio multiplicando, vai ficar 800. E aqui z sobre 1 sobre 10 igual a k, igual a 1.600. Eu vou ter z igual a quanto? R$ 160. Ok? Legal, né? Receitinha, repito, faça sempre desse jeito quando é inversamente, que não tem erro. Ok? Eu já vi uma questão do Enem, onde ele contava assim a história. Um avô ia dar uma certa quantia, vou supor aí o 1.280, tá? Para 3 netos de presente no Natal. E essa quantia ia ser repartida em partes inversamente proporcionais à idade de cada neto. E aí o Enem perguntava quanto que o neto mais novo ia ganhar. Pessoal, como é inversamente, o que acontece mesmo? O menor dos números aqui, então, o neto mais novo ia ganhar a maior quantia. Você pode observar aqui que o y, pessoal, foi o que deu o maior resultado, porque ele está ligado aqui com o menor. Na inversa, tem essa lógica. Quanto menor os resultados aqui, maior, tá? Corresponde aos resultados aqui. E aí, o que perguntava lá mesmo? O neto mais novo, o que você ia fazer? O mesmo esquema aqui, pessoal. Até aqui ia ser a mesma coisa, tá? E depois você ia vir somente nessa parte aqui do y, que estava ligado ao neto mais novo, só ia resolver essa conta, ia dar R$ 800. É um exercício muito comum, tá? Que você, quando pegar as questões da apostila, pegar questões de vestibular, vai ver muito isso. Para fechar essa parte, pessoal, vamos resolver aqui um item da UFSC, tá? Um item bacana. E ele conta o seguinte: Joana, Ana e Roberta investiram respectivamente 500, 300 e R$ 200 na venda de bombons para a festa no encerramento do ano na escola. Muito comum, né? Pessoal aí que está se formando, fazer esses eventos. Finalizado esse evento, as amigas contabilizaram um ganho de R$ 700. Se esse valor for dividido de forma proporcional ao valor que cada amiga investiu, então a Roberta, a parte que ela vai ganhar corresponde a R$ 140? O que você acha, hein? Será que a quantia que ela vai ganhar, ela é R$ 140? Bom, muita gente aqui fica naquela dúvida.
Ele disse que vai ser dividido de forma proporcional. Só que ele não comentou se é diretamente ou inversamente. E aí? E aí você vai respeitar uma convenção, tá? Quando ele diz apenas de forma proporcional, já está subentendido, tá? Que é para ser DP, para ser diretamente proporcional, ok? Então vamos respeitar aí as convenções. Quando ele só diz que é de forma proporcional, eu vou guardar que é para ser diretamente proporcional. Bacana. Professor, esse tipo de exercício, como eu te contei, faz do mesmo jeito. Então, eu vou supor que a Joana ela vai receber X reais, a Ana Y reais e a Roberta, né, que é o que ele quer determinar, vai receber Z reais. Primeira equação que eu vou montar, eu sei que o ganho total foi R$ 700. Esses 700, como eu vou repartir aqui com essas meninas, quando eu somar o que cada uma vai receber, vai dar os 700. Então, primeira equação, x mais y mais z igual a 700. Ok? Vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Primeira coluna coloca as quantias que cada uma vai receber e a segunda, as partes nas quais são proporcionais que ele deu aí no exercício. Monta aquele esqueminha. Quando é dp, eu vou dividir um pelo outro, x sobre 500, y sobre 300 e o z sobre 200. O resultado tem que dar k, onde k é aquela nossa constante de proporcionalidade. Bacana? Viu que é receitinha, é só dividir. Depois que eu fiz isso, qual é a minha ideia? Lembra que a minha constante não vai mudar quando eu faço o quê? Soma tudo em cima, x mais y mais z, igual aqui, soma tudo embaixo. Quando você substituir x mais y mais z, 700, a soma dos denominadores dá 1.000, divide um pelo outro, 0,7 é a nossa constante k, ok? Uma vez que eu achei o k, ele quer determinar só o que a Roberta ia ganhar. A Roberta é o que está associado com o z. Então, eu vou pegar z sobre 200, colocar igual a esse k, passa o 200 para lá multiplicando, vai ficar R$ 140. O meu item ele está correto. Legal? Itemzinho bacana de UFSC, só aplicar a respectiva técnica. Tá correto, né, o item. Voltando aqui, só para fixar um pouquinho, se ele tivesse comentado que é inversamente proporcional, o que eu ia fazer aqui na montagem mesmo? Eu ia continuar com as divisões, só que como é inverso, ao invés de colocar 500, eu ia colocar o que aqui no denominador? 1 sobre 500. Aqui, 1 sobre 300 e aqui 1 sobre 200. E no final ia ficar a mesma técnica. Você ia somar tudo em cima, ia somar tudo embaixo. Embaixo ia ter que fazer soma de frações, ia fazer o mínimo. No final ia achar o K, ia fazer do mesmo modo, né, para calcular o que a Roberta ia ganhar. Ok, meus amigos? Fizemos aí 3 questões, tá? Que é muito comum, tá? No Enem, principalmente, e depois aí na UFSC, na UDESC, enfim. Ok? Então é isso, tá? Tem aí um outro vídeo que eu vou dar depois, e aí para encerrar essa parte. Ok? É isso, meus amigos, tá? Fiquem bem. Um forte abraço aí a todos. Que a matemática esteja com vocês.